Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula de literatura, questão da prosa romântica, segunda aula, e consta aí no capítulo 1 que nós vimos em sala de aula, mas nós vamos reforçar aqui alguns tópicos, principalmente na questão da divisão dos romances, que se divide em urbano, regionalista, indianista e histórico. Porque esse aqui eu tenho um númerozinho grandinho de slides, tá? Um número grande de slides. Essa prosa brasileira, ela tem início com a publicação em 1843, com a obra O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Não atingiu tanto sucesso quanto a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, tá? Esse período aí, ele apresenta quais características? Nós temos então a divisão da prosa em urbana, regional, indianista e histórica, que nós vamos ver cada uma detalhadamente e separadamente. O índio como herói nacional, a mulher, né? Esse herói aí não tem mais esse acento. A mulher aí também sendo idealizada, o lado sentimental, a valorização do eu, idealização da nação, o passado histórico, interesse da elite, adequação ao novo público leitor, a linguagem brasileira, uma linguagem de acesso. Então a divisão da prosa social e urbana retrata as cidades. A histórica incorpora figuras históricas ou lendárias, situa no seu tempo e no espaço real. O indianismo, a prosa indianista, o índio é o protagonista, valorização do índio, o índio é o herói brasileiro. E na prosa regionalista, nós temos a necessidade de valorizar culturalmente os espaços do Brasil. Aí nós temos alguns autores, nós vamos falando, José de Alencar, que tenta construir base na literatura brasileira, com metáforas e modos de escrever peculiar, né? Manuel Antônio de Almeida fez sucesso pelo humor imparcial, amoral, estilo coloquial e narrador, ótimo narrador. Bernardo Guimarães, apesar de receber todas as críticas literárias em relação à obra, mas a vitalidade de sua narrativa torna um sucesso. E ainda a adaptação para novelas, como Escrava Isaura. Aí nós temos o romance urbano, né? O romance romântico urbano. O marco inicial se deu com a Moreninha, que foi sucesso, Joaquim Manuel de Macedo. Manuel Antônio de Almeida também, ele escreve no romance, dentro do romance das questões urbanas, né? O romance dele, Memórias do Sargento de Milícias. José de Alencar, que enquadra-se dentro do romance urbano e no romance regionalista. É Senhora e Lucila. Temos outros romances. O romance romântico indianista. O índio, idealizado, paisagem selvática, da selva, é o herói nacional. Aí nós temos várias obras, onde ele é idealizado, o Guarani, onde o índio Peri protege e salva a amada Ceci. Iracema, a Índia Tabajara, apaixonado por Martinho, guerreiro branco. E o Birajara, os feitos e os afetos de Jaguaré, índio Araguaia, no período pré-cabalino. Agora nós temos a parte do romance regionalista. Tentativa de quê? De caracterizar a época que eram as grandes regiões do país. Bernardo Guimarães é um autor dessa época, retrata o regionalismo, que ele fala do sertanejo, no Ermitem de Muquem. Franklin Távora, ele fala no Cabeleira, ele é polêmico, critica o regionalismo de Alencar, mas aborda o Norte e o Nordeste, que tem melhores condições de produzir uma autêntica literatura brasileira, né? A autenticidade, a realidade mesmo. Nós temos aqui no norte o sertanejo, no sul o gaúcho, no centro ele fala do tronco do ipê. Paisagem local, habitantes, fala dos tipos, costumes, atividades, estruturas sociais e linguagem. Visconde de Taunay, embora romântico pela trama amorosa, apresenta o caráter realista por conta dos detalhes, das descrições. Inocência, que é uma história comovente e dramática,
entre Cirilo e Inocência, que foi passado nos sertões do Mato Grosso. Então, deu para a gente perceber a divisão claramente dos romances, né? Urbano, regionalista, indianista e histórico. Foi dividido, o slide ficou bem claro, porque fiz a divisão das modalidades e encaixei os autores de cada modalidade. E os aspectos temáticos que eram trabalhados: o sofrimento, a caminhada do sertanejo em busca de seus objetivos, né? Aqui dentro através de longas distâncias, dificuldade de abrigo. Simplicidade é observada através de comportamento de diálogo entre as personagens típicas. Contradições, comparável-se entre o jeito de ser do sertão e a forma avançada da Europa. Amor impossível, um amor tão puro e verdadeiro que por falta de condições de existência preferiu a morte, ou pelo menos foram levados a ela. A honra. Pereira, para manter a honra familiar, sacrificava sua própria filha, já que sua palavra estava acima de tudo. E a beleza, que é retratada através da paisagem do sertão e da jovem Inocência. E a escravidão, que é representada por Maria Conga e outros. Então, são aspectos temáticos abordados na obra. Okay? Nós temos o romance histórico, acho que é o último que a gente vai abordar. Ele retrata a história da época, retoma a nossa formação sociocultural. Fala das guerras dos mascates, onde a exploração em tom de comédia, que é a história da rivalidade entre brasileiros de Olinda e os portugueses de Recife, em volta de 1910. Fala das minas de prata, reconstituição do período colonial da Bahia seiscentista. Então, fica caracterizado aqui as modalidades da prosa romântica, que são a prosa regionalista, a prosa indianista, urbana e histórico. Espero que tenham entendido e até a próxima.